Então, a gente finalizou a aula passada falando que a radiação eletromagnética, na passagem dela pela atmosfera, ela acaba interagindo com as moléculas dos constituintes gasosos, do material particulado suspenso na atmosfera, e isso acaba trazendo algumas consequências para a aquisição do produto do sensor que está sendo utilizado. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar então na aula de hoje. Então, basicamente, a radiação eletromagnética, esse comportamento que ela vai sofrer ao passar pela atmosfera vai ser uma questão crucial, principalmente para o sensoriamento remoto de alta altitude, com plataformas aéreas, ou o orbital, aonde essa essa radiação eletromagnética, ela vai interagir diretamente com a atmosfera através de processos que vão ser de absorção ou espalhamento. Nós já falamos em aulas anteriores um pouco sobre as janelas atmosféricas, mas não explicamos o que elas são, o porquê, né? E nesse momento a gente vai tentar explicar o porquê isso acontece, porque está correlacionado diretamente com o tema da aula de hoje. Então, o que nós temos? A radiação eletromagnética, ela pode ser tanto absorvida quanto espalhada, e essa absorção, ela é a mais prejudicial, porque ela impede que essa radiação atinja a superfície terrestre, ou então que ela acabe sendo atenuada, tá? Então, isso se chama tramitância da radiação eletromagnética através da atmosfera. A gente pode observar nessa imagem que, para se fazer esse imagamento, a gente usa faixas do espectro onde existe menor absorção. Por quê? Porque nessas faixas você vai então conseguir ter uma intensidade maior de energia, né? Uma tramitância da radiação eletromagnética maior. Nesse gráfico que vocês estão observando, no eixo X, nós temos a variação, os comprimentos de onda, tá? Que vão lá desde a faixa do visível, do micrômetro, até a do micro-ondas. E vocês podem observar que tudo que está nesse tom de azul mais claro, ele corresponde a regiões espectrais que são onde a atmosfera é mais transparente, tá? Aonde vai haver menos absorção dessa energia quando ela está passando pela atmosfera. E nas áreas que vocês têm esse tom mais acinzentado, um pouco mais escuro, são as áreas que correspondem a regiões espectrais onde os gases atmosféricos vão acabar absorvendo a maior parte da radiação eletromagnética. Então, um resumo para a gente entender então o que são essas janelas atmosféricas. Elas são os lugares, as faixas do espectro eletromagnético, onde a maior parte dos sensores consegue captar a energia refletida pelos objetos da superfície terrestre. E somente nessas zonas que vão ser de baixa absorção, que vão ser as nossas janelas, é que vão ser utilizadas então para captação de energia. Então, nós vimos lá que a forma de interação da radiação eletromagnética com a atmosfera pode ser de duas formas, né? Através de processos de absorção ou então de espalhamento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão
dos espalhamentos. O espalhamento ele pode ser de duas formas, ou de difusão ou dispersão, que vai ser quando essa radiação eletromagnética ela acaba sofrendo uma mudança aleatória da direção de propagação, tá? Então, por exemplo, a radiação solar ela está incidindo e numa determinada direção, e devido à interação com algum dos componentes atmosféricos, ela vai acabar mudando de forma aleatória a sua direção. Em sensoriamento remoto, nós trabalhamos basicamente com 3 tipos de espalhamento na atmosfera, que é o espalhamento highlight, o MI e um espalhamento não seletivo. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar pelo espalhamento highlight. Ele é considerado mais comum. Ele ocorre principalmente quando o diâmetro das partículas ele vai ser menor do que o comprimento de onda. Então isso acaba acontecendo principalmente com as moléculas dos gases que estão presentes na atmosfera. E é esse tipo de espalhamento que faz parecer à visão humana que o céu é azul. Porque a maior parte da energia que entra na atmosfera, ela acaba sendo absorvida pelas moléculas e acaba sendo reespalhada em todas as direções, principalmente a frequência do espectro no azul. Nessa imagem aqui, a gente tem um exemplo do espalhamento highlight. Então, na imagem aqui do nosso lado esquerdo, a gente consegue perceber que parece que tem essa névoa sobre a imagem, tá? É essa interação que está tendo da radiação eletromagnética, então, com as moléculas dos gases da atmosfera. E ela é exatamente a mesma imagem que vocês têm ao lado direito, porém, após ser feito o tratamento desse espalhamento. E o espalhamento highlight também, ele serve, além de explicar o motivo pelo qual a gente vê o céu azul, ele também explica o que a gente vê, por exemplo, no pôr do sol, aquelas variações rosadas, alaranjadas que nós vamos ter para o pôr do sol. O que acontece nesses momentos? Quando o sol se encontra perto do horizonte, os raios que vão chegar direto aos nossos olhos, eles atravessam uma massa de ar que vai ser maior, e isso vai fazer com que haja uma dispersão maior também, e uma atenuação principalmente do azul, né? E o que acaba passando pela atmosfera acaba sendo o espectro um pouco na faixa do verde e o restante na faixa do vermelho. E qual é a tendência? A tendência é que quanto mais poeira tiver em suspensão na atmosfera, haja cada vez mais atenuação do azul. Então, mais vermelho, mais rosado, né, fique o pôr do sol. Tá, o outro espalhamento que nós comentamos é o espalhamento MI. Ele acontece quando a gente tem ondas eletromagnéticas, o tamanho dela é comparável ao tamanho das partículas atmosféricas. Então, esse tipo de espalhamento acontece em comprimentos de ondas maiores na faixa do visível.
E essa interação vão ser principalmente com moléculas de vapor de água e de poeira, e principalmente quando a atmosfera está mais densa. Aquele efeito de como se fosse uma neblina. Então, tanto o espalhamento, o highlight, como o Mi, eles têm essa tendência de parecer que tem uma névoa na nossa imagem, né? E isso basicamente acaba ocasionando uma diminuição do contraste entre os diferentes objetos que vão existir nessas imagens. O nosso terceiro tipo de espalhamento é um não seletivo, tá? Esse tipo de espalhamento é onde a gente tem o tamanho das partículas muito maior do que o comprimento de onda que está sendo observado, e acontece principalmente quando a gente tem uma atmosfera muito densa, principalmente com neblina e com nuvens, tá? E isso acaba tornando a atenuação da radiação eletromagnética muito severa, tá? E o que faz com que a gente perceba as nuvens com aquela cor branca, tá? Então, para a gente fazer um resumão, nessa tabela aqui, nós vamos ter o seguinte, cada um dos tipos de espalhamento, então ali a gente tem o highlight, MIL e o não seletivo, e tem o tipo de partícula com a qual vai estar associada e o efeito que vai causar na nossa imagem. Então, para a gente relembrar, no highlight vai estar associada aquelas moléculas que são muito pequenas. Então, por exemplo, o tipo de partícula que vai ser afetado são as moléculas de gás. Vai acontecer na faixa do visível, nos pequenos comprimentos de onda. E vai causar uma redução, né, do contraste nestas imagens. No espalhamento Mi, são partículas que têm aproximadamente o mesmo tamanho que os comprimentos de onda. Então, as partículas vão ser geralmente gotas de água ou aerosóis, tá? E também é visível nesses comprimentos de ondas que são um pouco maiores, né? E da mesma forma vai reduzir o contraste dentro das nossas imagens. E o nosso último elemento, o último tipo de espalhamento é o espalhamento não seletivo, que vai ser a interação principalmente com nuvens, neblinas e névoas. E ao contrário, por exemplo, do highlight, que afeta muito mais, por exemplo, os comprimentos de onda da faixa do azul, no não seletivo, ele vai afetar igualmente todos os comprimentos de onda. E o efeito de atenuação pode ser tão grande que chegue você não consiga ter imagens da superfície terrestre e acabe ficando somente com imagens que são correlacionadas a efeitos meteorológicos, né, que vão ser de muito interesse para a meteorologia, mas não vai ser de grande interesse para outras áreas.